Muito bem, pessoal. Sábado aqui no Glória e Tradição. Não é qualquer sábado, não é qualquer pré-jogo, tá? É o último pré-jogo de 2022. O Fortaleza vai até a Vila Belmiro, dos estádios mais tradicionais do mundo, né? A história do futebol se conta lá pela vida e o Fortaleza pode escrever também uma página importante da história do futebol brasileiro, do futebol nordestino e do próprio clube. Temos aí grandes possibilidades nesse jogo contra o Peixe, e você vai ficar sabendo sobre tudo que circunda esse jogo, quem viajou, quem vai jogar, como está o Santos, como está o Fortaleza, a importância desse confronto para o tricolor, né, para a torcida tricolor também que está acompanhando aqui o GT. Você vai saber tudo aqui com a gente no Glória e Tradição. Antes de começar, eu queria pedir algumas coisas a você, tá? Se você não for inscrito ainda no GT, inscreva-se que você não perde nada. Todos os dias de manhã nós temos vídeo por aqui, todas as noites nós temos live. Amanhã, tá? Nesse domingo, vamos fazer a cobertura completa de Santos e Fortaleza, inclusive com o Saulo direto lá de Santos, participando tanto no Esquenta como no pós-jogo. A gente começa a nossa cobertura de mais ou menos umas 2h30 da tarde, já com o Esquenta em cadeia com o Bora Leão, e após o jogo você vai ter o pós-jogo aqui no GT também, ao vivo. O juiz apitou, já liga aqui que você vai ter a cobertura completa, tá? Peço também que você deixe o like aqui nesse programa e também que você compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp ou nas suas redes sociais, que ajuda muito a divulgar os nossos conteúdos, tá ok? Hoje é Paybuff, meu. Paybuff. Vou soltar a vinheta aqui e na volta já vou chamar a bancada para a gente falar tudo sobre o último jogo do ano, desse ano maravilhoso do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Tamo junto. Olha aí, e aqui comigo tá ela, né? Minha querida Thaís Lemos. E aí, Thaisinha, como é que está aí o coração para esse ano que tá acabando, né? Ano de muitas emoções, finalmente chegando ao final e chegando ao final do jeito tão positivo como a gente gostaria, né? Por um bom tempo durante o campeonato, a gente sequer imaginou que seria possível, né? Tu Chegar é na doido, é verdade. 38ª rodada com tamanha tranquilidade, com tamanha expectativa pelo último resultado do Fortaleza, uma vez que a gente vai à Vila Belmiro brigar por uma nova Libertadores, né? Que seria a segunda da nossa história seguida, uma após a outra. Seria realmente um feito histórico para a nossa região e, por que não, para o cenário nacional mesmo, uma vez que o Fortaleza vem buscando cada vez mais visibilidade, holofote e ocupar, né, sentar numa cadeirinha ali entre os que decidem. Então, estou com muita expectativa, de fato, lembrando para o nosso ouvinte que o jogo acontece às 4 horas da tarde desse domingo, lá na Vila Belmiro, e tem transmissão apenas no Premier. Então, vamos para cima desse Santos, que é um time meio chato jogando lá, né, Marcenato? Muito chato, time muito chato. O Santos que faz um campeonato, Thaís, não sei se você concorda comigo, mas um campeonato meio dentro do que era esperado para o Santos. Tá? O Santos é um time que está se reestruturando, né? E ele sempre tenta se remodelar com os jogadores mais jovens. Em algum momento ali, teve gente que achou que o Santos poderia cair, em outros momentos teve gente que achou que o Santos poderia subir demais e beliscar a Libertadores, mas eu acho, não sei se você concorda comigo, que foi dentro do projetado. O Santos fez um time de fato para um meio de tabela, para buscar uma Sul-Americana, e eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento, né? Perfeito. De fato, a gente sabe que o grande potencial do Santos são os meninos formados na sua categoria de base, né? Mas, de fato, talvez uma zona política ali, administrativa, que envolve o departamento de futebol do clube, vem dificultando melhores resultados em campo. Então, acho que o Santos atendeu à expectativa do início do ano, sem sombra de dúvidas. E assim, Thaís, o curioso, né? A gente vai pegar o Santos agora, mais ou menos como a gente pegou o Red Bull Bragantino, né? Um time que está num contexto de não ter mais objetivos concretos no campeonato. Tá? O Santos chega na última rodada, não perde mais a vaga na Sul-Americana, não pode ser ultrapassado para perder a vaga, mas também não alcança mais matematicamente uma vaga na Libertadores.
Eu acho que essa pode ser uma carta boa se o Fortaleza entrar muito ligado. Tá? Se o Fortaleza entrar muito ligado, muito focado, assim, obsessivo pelo objetivo de vencer o jogo lá, eu acho que pode ser uma vantagem interessante, porque a tendência é que o Santos não tenha tantas motivações assim no jogo. É um time bom, jogando dentro de casa. O Fortaleza nunca venceu lá, mas é meio difícil imaginar assim que os jogadores deem o sangue lá nesse último jogo, porque de fato não tem muito o que conquistar, né? Você acha que é exagero meu ou pode ser por aí? Não, você foi perfeito na tua observação. E o curioso, né? Ele nem só pode buscar uma competição mais qualificada, como é a Libertadores em relação à Sul-Americana, também não pode ser ultrapassado, mas assim, uma curiosidade, o Santos pode, no máximo, cair uma posição. Ele nem vai conseguir subir uma posição, não é possível que ele suba uma posição, uma vez que o São Paulo tem 51 pontos, Santos 47, e ao mesmo tempo ele só consegue cair uma posição para 13º colocado, uma vez que ele é o 12º, né? Para 13º colocado, que é o Goiás. O Goiás pode ultrapassar, de fato, o Santos se vencer esse São Paulo que eu citei. O Bragantino, para poder passar o Santos, teria que tirar uma diferença aí de quase 15 gols, uma coisa bem sobrenatural. Então, esse jogo para o Santos vale um 12º lugar ou um 13º em caso de derrota, por exemplo. É bom falar sobre isso também, porque as posições elas envolvem dinheiro, né? Então, Exato, de perfeito. repente, poderia o Santos querer, não, vamos buscar ali o 10º lugar, porque vai subir mais 7 milhões, sei lá. E não tem esse cenário, né? Não tem esse cenário. Então, assim, eu acho que depende muito do jogo do Fortaleza. Fortaleza conseguisse fazer, Thaís, ali um jogo acertado, ligado, pressionando, como fez na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, eu acho que a gente pode surpreender lá na Vila, tá? Repito, é um jogo difícil. Tá? Às vezes, Thaís, a gente percebe que até nesse negócio de fazer as contas, né, para a classificação, o torcedor meio que esquece essa parte, né? Ele fala assim, não, basta o Atlético Mineiro perder ou o América Mineiro não ganhar. Certo. E o Fortaleza vencer. E o Tem Fortaleza que fazer vencer seu na papel, Vila né? não é uma coisa automática, né? Tem que jogar a bola lá. A gente tá vendo aí, Thaís, inclusive, times já rebaixados engrossando o caldo, né? Nesse Campeonato Brasileiro. O Juventude, que é o time que Vendendo apanhou, caro, né? vem de caro. O Juventude vem de caro uma derrota. O Avaí vem de caro uma derrota. O Atlético Goianiense vem de caro uma derrota. O próprio Ceará, se você pega Inter e Ceará. Ceará abriu o placar, virou um intervalo ganhando por 1-0 lá. O Inter teve que virar no segundo tempo. Contra o Corinthians, eles tomaram um gol no apagar das luzes. Então, assim, os jogos eles têm ali um equilíbrio natural, né? Não tem assim equipes destoando uma da outra. O que aconteceu com Fortaleza e Bragantino 6-0 são as exceções do campeonato, né? Não é a regra, não. Assim. Então, mesmo sabendo de todo esse contexto que a gente está falando aqui, o jogo tem uma tendência de ter um certo equilíbrio, né? São equipes que são jogadores, né? Profissionais, está passando em TV para o Brasil inteiro, então os caras também têm que mostrar que levam o jogo a sério, né? Eu acho que não vai ter assim também o Santos desconectado do jogo. Pode ter um Santos menos ligado, um Santos menos pretensioso, com menos objetivos, mas desconectado eu não acho que vai acontecer não. Esse jogo do Santos, MR, ele tem uma curiosidade porque envolve uma certa mística também, né? Eu sempre gosto de observar quando os perfis oficiais do Santos fazem a promoção do jogo, né? Promovem o jogo contra o Fortaleza. Sempre acontece nos comentários dos torcedores santistas brincarem, né? De meu Deus, Ave Maria, ganha, pelo amor de Deus. Aí tem uma brincadeira que eu sempre rio muito. Eles botam assim, tava 3-0. Daquele 3-3 que a gente fez lá na Vila. Eu já li várias respostas. O povo só, tipo, o Santos tenta promover a partida, aí o galera tava 3-0. Aí carinha triste, porque de fato tem uma mística envolvendo aí os dois clubes desde que o Fortaleza retornou à Série A, e esse jogo de 3-3 por lá é inesquecível, né? Eu acho que não saiu da cabeça nem do torcedor do Fortaleza, que achou aquilo absolutamente inacreditável, nem do torcedor santista, que achou aquilo inacreditável. Exatamente. Não, esse jogo aí foi um jogo que o Fortaleza era treinado pelo Zé Ricardo ainda, né?
E talvez tenha sido assim o grande jogo dessa pequena era do Zé Ricardo aí. O 3-3 foi uma buscada danada, né? Ali no segundo tempo, os jogadores voltaram com outro gás. O Fortaleza foi lá, cravando. O Wellington Paulista muito bem, Tinga muito bem. Mas pareceu uma coisa muito mais de raça do que de qualquer outra coisa, né? Ali naquele jogo. Então, que não falte raça, né? Que não falte raça nesse domingo também, porque eu acho que as partidas de futebol passam muito por aí também, né? Tem que ter muita organização, mas tem que ter muita vontade também para ganhar. E eu acho que o torcedor do Santos ele fica meio assim também, porque talvez, né, nos últimos 3 anos aí, o Fortaleza tenha feito coisas mais interessantes no Campeonato Brasileiro do que o Santos. Então eu acho que isso Sem deixa sombra de também dúvida. assim de ficar olhando, eita, os caras lá estão fazendo assim e tal. E nos próprios jogos mesmo, uns contra os outros, Fortaleza tem sido melhor. Perfeito, sem sombra de dúvidas. Inclusive, falando em Fortaleza, vamos voltar agora para falar do nosso tricolor de aço, né? Como é que ele chega para essa partida contra o Santos? Eu fiquei sabendo através do blog do Camps que o Crispim viajou, ele que estava machucado, né? Estava com um problema muscular. Crispim viajou, mas não viajaram Robson e Fabrício Baiano. Fabrício Baiano estava machucado e o Robson a gente ainda não sabe, talvez tenha alguma resposta quando a assessoria de comunicação do Tricolor soltar, né, a lista do departamento médico ou qualquer outra justificativa para a ausência do Robigol na relação. Mas o fato é, viajaram todos, menos Robson e Fabrício Baiano. O Fortaleza tem uma oportunidade aí de reunir tudo, né? Você chega na última rodada com 2 jogadores ausentes, né? Isso é um privilégio. Acho que a grande maioria dos times chegam bem estourados, né, no final do ano. E Fortaleza tem praticamente o elenco todo à disposição. Mas aí, Thaís, eu acho que antes da gente entrar nessa parte das peças em si, que a gente vai fazer o nosso tradicional campinho, eu acho que vale a pena fazer meio que um contraponto ao que a gente estava colocando aqui com a questão do Santos, né? Se o Santos não tem objetivos assim históricos e classificatórios para essa última rodada, em contrapartida, o Fortaleza ele tem muita coisa em jogo. Né? O Fortaleza são muitos objetivos em uma mesma partida. Eu acho esse jogo muito importante. Muito importante. Assim, é como se fosse. Eu estou encarando aqui no meu. É óbvio que se nada der certo, a gente vai com muita leveza. Né? Se nada der certo, a gente vai com muita leveza e tudo mais. Mas eu encaro como uma espécie de final. É como se a gente chegasse realmente no final do campeonato jogando uma final, é uma decisão. Passa por muita coisa essa vitória do Fortaleza e eu acho que a gente poderia explorar aí alguns desses aspectos. O primeiro dele, Thaís, eu acho que até que você preparou aí, é o bolso, né? É o Royal. É o Royal. Tem aí uma questão. Faz-me rir, né? É o faz-me rir, meu amigo. Tem aí umas moedinhas aí que, para um clube como o Fortaleza, a gente não tá no nível de dizer assim, não, 3 milhões, isso é besteira, isso aí não vamos buscar, não. Faz diferença sim para o orçamento do clube, para a premiação dos jogadores. Lembrando que o Fortaleza ele é um time que, além de pagar em dias, ele é um time que tem boas premiações para os seus atletas de acordo com cada objetivo. Então, eu acho que vale a pena a gente ver aí as premiações da Série A, para a gente saber até quanto, né, o Fortaleza pode alcançar, lembrando que a gente tem um teto. A gente pode terminar até na 7ª colocação. Então, eu acho que é importante isso. Se você puder colocar na tela aí, Thaís, nossa lista Coloco de sim. premiações. E assim, né? Você falou que 2, 3 milhões fazem diferença para o Fortaleza. O que dizer, portanto, de 10 milhões, né? Que é o que pode ser a diferença. E eu confesso que eu fiquei até um pouco assustada com a diferença entre a 7ª e a 11ª posição. O Fortaleza pode chegar até a 7ª ou cair para a 11ª eventualmente em caso de vitória aí do São Paulo e empate, por exemplo, do Fortaleza, né? E aí, o Marcenato, aqui no site do GE tem a premiação por posição, né? Que a gente chama de premiação por performance, digamos assim. O Fortaleza, hoje, ele ocupa a 10ª colocação, mas pode chegar a 7º lugar. Para o 7º lugar, a premiação é de 31 milhões
milhões e 500 mil reais, né? A minha internet eu acho que está com alguma instabilidade, está tudo certo? Você está me vendo de boa? Tá tudo tranquilo, tudo certinho. Perfeito. Então, a 7ª posição daria ao Fortaleza 31 milhões e meio. A 11ª, que é o mínimo que a gente pode alcançar, daria ao Fortaleza 19 milhões e 300 mil, o que dá uma diferença aí de gigante. 12 milhões de reais. É uma coisa assustadora. É muita coisa, é muita coisa. Ó, 12 milhões de reais é praticamente a premiação da Libertadores. A premiação da Libertadores para você ir para a fase de grupos é 15 milhões. Pelo menos foi esse ano. Então é muita grana. Eu também não sabia que era isso tudo, não. Acho que foi a minha internet que deu uma oscilada aqui, né? Tu ficou meio parado aí para mim, só que eu fiquei na Tá. dúvida se tinha sido eu ou você. Mas você conseguiu ouvir direitinho o que eu falei? Sim, que você também ficou surpreso com a diferença, né? Você É percebe aqui que muita para coisa, muita as coisa. posições mais abaixo, a diferença cai bruscamente, né? 500 mil de diferença, 2 milhões, 1 milhão e 800, mas para a galera lá da primeira página da tabela, que é o que o Fortaleza busca, a diferença é realmente surpreendente. E aí, vamos qual lá. foi a premiação? E qual foi a premiação do Vozen, Thaís? Pobre do Vozen, menino. Tanto apanha Ganharam como dão nada. nele. Oh, meu Nada. Deus do céu. Não ganhou nada. Cadê aqui? Vamos procurar o Vozen? Será que tem Eu não Vozen? acredito, não. Abaixando aí. Ih, rapaz. Valha, meu Deus. Mas, Renato, não tem o Vozen. Por que será? Será se esqueceram, Thaís, de botar? Eu vou ligar aqui para a Globo aqui para ver se Você, como ajeitam aí. funcionário da Globo, deveria estar, né, Vou corrigindo ligar aí para a galera que não está lá para trabalhando reclamar. direito. Ou será que o Vozen não está aí porque ele não pode chegar a lugar nenhum, já está rebaixado, lascado? Oh, mas assim, viu, Marcenato? Parece que a democracia vive lá em Porangabuçu. agora você tocou num ponto positivo. Pode não ter pingado dinheiro de premiação, mas o presidente Robson de Castro permanecerá cumprindo a sua missão no Alvinegro por mais 2 anos e a gente fica muito feliz com isso aí, que ele tenha vida longa, né, à frente do Channel, porque ele está indo muito bem lá. Tá todo mundo sai feliz com esse Que homem ele presidente. continue nesse ritmo que ele vem fazendo, né? Esse belíssimo Perfeito. trabalho no Vozen, que ele continue aí ao longo dos próximos 2 anos. Vai ser realmente muito interessante acompanhar. Perfeito, Thaís. Muito bom você ter mencionado isso aí. Mas, enfim, olha, eu tô chocado, viu? Eu estava imaginando uma diferença aí, mas eu não imaginava tanta coisa. Agora é mais ou menos isso, né? Porque são 4 posições, então dá mais ou menos 3 milhões por posição, né? De diferença. Então a gente pode pegar esse elevador, né? Pode ser 12 ou pode ser 9, né? 9 milhões a mais, que também é muita grana. Então, assim, só essa parte aí já vale jogar. Se você disser assim, Thaís, bora jogar ali domingo, vale 9 milhões, tu não ia, não? Ouro? Na hora, Oh, menino. meu Deus do céu, pelo amor de Faz Deus. o Pix. Hashtag faz o Pix. O Pix. Então, assim, é muita coisa, né? Lembrando que essa, só para quem tá chegando aqui agora, são as premiações por posição. A Série A tem as cotas, né, fixas para cada time, pelos direitos de transmissão, mas ao final do campeonato ela dá as premiações por posição na tabela. Tá? Então, Fortaleza, ele pode, se ele se classifica aí em 7º ou em 8º, ele tem uma premiação 9 ou 12 milhões a mais. Detalhe, tá? Isso só pela Série A. Se ele fica no G8, ele recebe a premiação por participar da segunda fase da Libertadores. Se passa de fase, recebe a premiação por participar da terceira fase da Libertadores. E se vai para a fase de grupos ou se perde e vai para a Sul-Americana, tem a premiação também dessas competições. Então, assim, é só a boca da botija que está abrindo. Né? Isso é só pela Série A, mas ainda vai ter as cotas das competições internacionais. Então, é uma chance do Fortaleza ter aí um orçamentozinho também mais incrementado para 2023. Eu acho que isso aí já é muita coisa para a gente brigar e a gente espera que os jogadores estejam fechados com essa ideia aí, né, Thaís? Foi bom tu colocar, porque de fato, a gente que busca um G8, o G8 ele vai render uma grana massa
por premiação no Brasileirão, mas é exatamente o que você falou. Ele abre um portal aí para o Fortaleza seguir ganhando, seguir faturando em termos de cota de televisão, de direitos televisivos, de performance, de tudo. E assim, tá? Se a gente fizer uma projeção conservadora, a gente pode, de fato, subir até a sétima posição. Mas o G8, a oitava posição, digamos assim, ela já nos rende essa vaga na Libertadores. Se a gente chega na oitava posição, ó, que é uma projeção mais conservadora para o que a gente deseja, o Fortaleza ganharia 29 milhões e 200 mil reais. E a diferença para 11º, considerando que 11º ganha 19.300, seria de 10 milhões de reais, quase, 9 milhões e 900 mil. Então, assim, a diferença entre um G8 e o 11º, considerando a oitava posição e nem mais a sétima, já é muito grande, já é de 10 milhões. Fortaleza tem que estar focado demais nesse objetivo. E é aquela coisa, pode incrementar o bicho da galera, né? Claro, claro, com certeza. As premiações aí individuais dos caras, o bicho, né? Quem é que não quer o bicho aí no final do ano? Passar um Natalzinho mais animado, já comprar aquele tender. Gosta, Thaís? É bom, Gosto viu? não, viu, velho? Não acredito, não. É bom demais. Detesto, bicho, detesto. Tenderzinho com molhozinho de Uns mostarda. Assim, cravinhos. Minha mãe fez demais aquele é bom, negócio, sabe? é bom, viu? Não, eu gosto. Eu E sou mais conservadora arroz com passas. Não, aí é loucura. Aí é Não loucura. acredito, Aqui não. em casa não tem isso, não, porque aqui em casa não tem invenção. Pois vocês Botar são passa em assassinos do arroz. Natal. Assassinos do Natal. Tem que ter tudo isso no Natal. Ué, entende? Não, às vezes Arroz até tem com... tenda, eu só não como. Eu gosto de comer o quê no Natal? Uma massazinha, um peruzinho, um Salpicão. filé. Amo, gosto. Salpicão é top. Salpicão tem seu valor, tem seu valor. Mas aqui a gente faz uns pratos também não tão natalinos assim, porque vai que, né? Faz parte também. Eu dou uma valor a essas comidas de Natal, principalmente no almoço do dia 25. Que aí é o que sobra. Na casa da minha sogra sempre tem o almoço do dia 25, que é o que sobrou da ceia. Rapaz, parece que fica mais Poxa, gostoso. é batata. Todo Natal é o quê? É a noite do dia 24 e o RO no dia 25. Perfeitamente. E é bom. Fica melhor a comida. Eu acho Bom que fica demais. melhor. Fica Você que já está apurado, ó, bem gostosinho. Ó, Thaís, a gente falou da questão financeira, né? Agora vamos para a questão mais histórica e depois a gente fecha com a questão desportiva, né? Primeira coisa, tá? O ranking. O ranking. Fortaleza, caso o Corinthians não entre no G3, né? Ou seja, aí basta o Fluminense empatar. Basta o Fluminense empatar que o Corinthians já não entra. O Fortaleza pode assumir, né, a sétima posição do ranking da CBF. Eu não sei se as pessoas têm muita dimensão disso. Às vezes a gente fala aqui do ranking, o Saulo é o que bate mais nessa tecla, que estuda profundamente o ranking, ele bate muito nessa, mas eu não tenho muita noção se as pessoas têm noção do que é essa posição no ranking. Primeiro que seria a melhor posição já alcançada por um nordestino no ranking da CBF. Segundo que o ranking ele faz um recorte bom. É um recorte de 5 anos. Tá? Isso significaria o quê? Que nas competições organizadas pela CBF, nos últimos 5 anos, o Fortaleza foi a sétima melhor equipe. Isso é muita coisa. Ó, só para você ter uma ideia, pela projeção que a Thaisinha acabou de colocar aí na tela, a gente só fica atrás do Flamengo, do Palmeiras, que aí é putaria, o Atlético Paranaense, que já ganhou a Copa do Brasil, por exemplo, então só por isso já se posiciona muito bem. O Atlético Mineiro, ano passado, arrastou tudo, ganhou Série A e Copa do Brasil. São Paulo e Fluminense. Tá? São Paulo e Fluminense. Esses são os únicos 6 times melhor posicionados que o Fortaleza no ranking da CBF. É muita coisa. Agora, olha quem a gente deixou para trás. Corinthians, cara. Fortaleza nos últimos 5 anos, com campanhas, na média, melhores que o Corinthians, que o Santos, que os 2 gaúchos, Inter e Grêmio.
Assim, é muita coisa, é muita coisa. Baixa aí mais um pouquinho para a gente ver um pouco mais aí, Thaís, quem tá por fora. O América Mineiro, que é um time que concorre com a gente ali uma mesma fatia do campeonato. O Atlético Goianiense, que está caindo para uma Série B, então no ranking de 2024 já vai ter uma despencada. E aí que aparecem os primeiros nordestinos depois do Fortaleza. Tá? O Channel no 14º lugar, que também papocou com linha, carretel e tudo, vai jogar a Série B. E o Bahia, que está voltando agora para uma Série A na 15ª posição. Então, assim, o que o Fortaleza faz, né, ele é reconhecido nesse ranking. Lembrando que, Thaís, agora em 2023, a gente vai para a nossa 5ª temporada na Série A. Isso significa que, pela primeira vez, o ranking da CBF vai pegar os desempenhos do Fortaleza só na primeira divisão. Né? O ranking do ano passado ainda pegava a Série C, esse daí ainda pega o ano de Série D, em 2018, e só o ranking de 2024 é que vai captar aí de 19 a 23. Então, um recorte de 5 anos na primeira divisão, e mesmo assim o Fortaleza está lá na 7ª posição, subindo 4 degraus, tá? Subindo 4 degraus. Gigante, né, Thaís? Gigante demais. A gente fica contando a história, conta para lá, puxa a história daqui, da colar, mas esse ranking aí, ele tenta traduzir um pouco dessa narrativa toda em valores quantitativos, né? E é muito massa ver essa tabela, né, cara? Cara, a gente está invertendo um pouco a lógica, né, MR? A gente está na frente aí de Corinthians, isso é gigantesco, de Santos e a dupla Grenal, times que fazem parte daquilo que a gente chamava de G12, né? A galera que queria mandar e que de fato tinha, e ainda tem, vamos ser sinceros, né? Ainda tem a enorme parte da atenção da mídia do eixo, como a gente costuma chamar. Então, é muito doido ver o Fortaleza invertendo essa lógica, sabe? Mostrando assim, ó, tô aqui, vocês vão ter que olhar, vocês vão ter que ver, vocês vão ter que falar de mim, acima de qualquer coisa. E é isso que o Fortaleza tá buscando. Você lembrou dos recortes que o ranking pega? E quando a gente voltou à Série A em 2019, a gente ocupava a 42ª posição. Tem um vídeo bem legal aqui do Saulo, que é de 42 a 10º, tipo, a subida disparada, meteórica do Fortaleza nesse ranking da CBF. A gente ocupava a 42ª posição e conseguiu chegar entre os 7 melhores times do país. Isso é enorme e dá para a gente buscar mais, Você consegue perceber aí, por exemplo, que a diferença do Fortaleza para o Fluminense é de 400, né? 400 pontos, digamos assim. Eu acho que nós, eventualmente, confirmando esse recorte, essa classificação, o objetivo do ano que vem é ter um desempenho aí melhor do que o do Fluminense para poder beliscar essa posição, subir mais um pouquinho. Ainda tem o São Paulo, né? Ainda tem o São Paulo aí para buscar, São Paulo que está meio assim, né? Tal como o Santos brigando por meio de tabela. E eu acho que esse ranking, às vezes a galera brinca até com o Saulo, porque o Saulo ele entende demais disso. Das pessoas que eu conheço é quem melhor entende. E às vezes a galera brinca com o Saulo, para que serve isso? Mas isso aí dá uma ideia do tamanho do que a gente está fazendo, tá ligado? E você falou no chamado G12, né, Thaís? A gente nem vê Vasco e Botafogo aí. A gente nem vê o Cruzeiro aí. Então, nem no radar. Eles nem aparecem nessa imagem aí que você colocou na tela, do tanto que eles caíram. Por que caíram mesmo? Por que caíram mesmo? Olha onde está o Furacão, cara. 3º lugar. Então, assim, é um termômetro legal. É óbvio que nem sempre os números traduzem tudo, né? Mas aí você vê realmente um termômetro do que tem sido esses clubes aí nesse recorte histórico de 5 anos, que é uma faixa interessante. A gente não está falando de uma temporada boa. A gente não está falando de 2, não é um cometa que caiu, né? É uma regularidade. 5 anos é a metade de uma década. Perfeito. Né? O ranking, ele dá um retrato
da estabilidade de cada time, né? Da regularidade Exato. de cada time. Um time que só sobe, como o Fortaleza vem fazendo desde que retornou à Série A, é um time que vem apresentando uma regularidade. E regularidade é tudo. Eu quero que o Fortaleza seja, ano que vem, tão regular quanto agora em 2022. Exatamente. Bom, então esse ponto aí do ranking eu acho que é consenso entre nós que é muito interessante. Agora, vem outro ponto. G10. Tá? G10. Thaís, hoje no futebol nordestino nós temos, na era dos pontos corridos, 5 G10. Tá? 5 G10. O Vitória da Bahia tem 2, o Sport do Recife tem 1 e o Fortaleza tem 2 também. Tá? 2 do Vitória, 1 do Sport e 2 do Fortaleza. Se o Fortaleza conseguir mais um G10, ele se isola na frente com 3, porque a gente esteve no G10 em 19, esteve no G10 em 21 e estaria agora também em 2022. Isso significa que o Fortaleza teria a mesma quantidade de participações na primeira página do campeonato que todos os outros nordestinos somados. Assim, é muita coisa. É muita coisa. Lembrando que o Bahia, você falou aí de Sport de Vitória, o Bahia, né? O Bahia que vem meio que liderando aí a região em termos de grandeza, de visibilidade, títulos e tal. Esse Bahia nunca conseguiu um G10. Nunca. Com bem mais participações na Série A, inclusive, e nunca conseguiu esse G10. O Fortaleza, no seu primeiro ano de retorno à elite do futebol nacional, já pegou o G10 para si, e ano passado eu não preciso nem falar, né? Ano passado foi história escrita, um G4 que vai ficar aí para a posteridade. E é isso. Esse G10, ele também é importante brigar por essa 10ª posição, sabe? É mais uma carta em busca de uma hegemonia nacional, ou regional, perdão, que a gente quer implantar, né? O Fortaleza precisa... a gente falou de estabilidade, o Fortaleza precisa desse tipo de estabilidade, ficar sempre entre os 10 melhores times do país, na primeira página da tabela, para poder buscar e, de fato, concretizar essa hegemonia regional que a gente vem buscando. A gente sabe que agora a briga vai ficar interessante. Ceará foi para o lugar que tem que ir mesmo, para a Série B. Isso. Bahia volta para a Série A e agora volta com o Grupo City, né? Então a briga vai ser boa. Sem dúvidas, Thaís. E assim, e tem uma coisa que eu sempre penso, tá? Assim, bom, se o Fortaleza conseguir esse G10, que é o que a gente está torcendo aqui, das quatro participações na Série A, seriam 3 com G10 e só uma sem. Foi aquela de 2020, que a gente ali brigou para não cair o tempo todo, né? Acabou escapando, inclusive no saldo de gols. Só que isso daí meio que vai demonstrar que a exceção não são as boas campanhas. Que a exceção foi justamente 2020, né? Porque 3 G10 e uma briga por rebaixamento. E aí a gente vai para entender o que aconteceu em 2020, né? Fortaleza, que ele estava na 7ª posição do campeonato, quando o Rogério atendeu um telefone do Rio de Janeiro e só atendeu, disse tchau, querida, e foi-se embora para o Rio, foi-se embora treinar o Flamengo e deixou o Fortaleza se dissolvendo. Né? E a gente ali teve dificuldades, tá? No meio do campeonato, você vai... Quem é o treinador que eu vou trazer para trocar o pneu com o carro andando, e a gente sabe que isso é uma quebra no planejamento. Na verdade, há várias formas de você quebrar um planejamento, e talvez a troca de um comando técnico, principalmente se tratando de Rogério Ceni e do que Rogério Ceni era para o Fortaleza àquela altura, é realmente uma situação desesperadora, e o Fortaleza não conseguiu, de uma maneira adequada e satisfatória, se recompor, digamos assim, diante dessa perda, e de fato a gente sofreu ali até o finalzinho e acabamos conseguindo a permanência em cima desse Bahia, né? Em cima do próprio Bahia, vencendo o Bahia aqui Foi aqui no Castelão, não foi? Não, na verdade, sim, a gente perdeu para o Bahia na rodada final, só que a gente já estava garantido, né? A gente perdeu na rodada final, mas estava garantido. A gente ganhou do Bahia, foi ano passado,
dando o presente o rebaixamento. E foi o rebaixamento, o Bahia indo para a Série B. Mas essa história a gente perdeu o Bahia. Levamos até uma lapada do Bahia, acho que foi uma goleada, uns 4-0. 4-2, não foi, não? Oi? Foi por aí, foi uns 3 ou 4. Não foi aquele 4-2 que o Boeck falhou, assim, em sequência, teve uma parada... Foi uma lenhada tão segura que eu tô querendo esquecer, Thaís. Então, mas assim, é boa, né, essa possibilidade, esses recortes, assim, para a gente entender melhor essas disputas regionais também, né? Elas são importantes, assim, a briga pela hegemonia no futebol nordestino não é só pela rivalidade, sabe? Não é óbvio que o elemento da rivalidade ele é importante, mas não é só isso, né? Não é só isso, é um pouco da história mesmo do nosso futebol, é um pouco do que a gente briga, do cotidiano, da cultura do futebol, assim. O que eu gostaria, eu sempre falei isso aqui, o meu grande objetivo é que o Fortaleza consiga ficar muito tempo na primeira divisão, assim, e chegar no momento em que as pessoas não estranhem mais. E eu acho que isso está acontecendo. Talvez até pela antecipação dessas grandes campanhas, né? Fortaleza vem fazendo grandes campanhas, talvez de uma forma prematura, né? Talvez demorasse mais tempo para fazer isso, e ele já está fazendo grandes campanhas. E você não vê mais ninguém comentando assim, rapaz, o Fortaleza ficou, o Fortaleza não caiu, ao contrário. Ao contrário. Você, Thaís, assim como eu também, acompanha alguns analistas, alguns comentaristas de outras regiões do país, né? E a gente sentiu muito isso, o oposto, por exemplo. Quando o Fortaleza estava na zona de rebaixamento, aí que causava estranheza. Os caras diziam assim, eu não acredito que o Fortaleza vai cair. Eu não acredito que o Fortaleza do Vojvoda vai cair. O Fortaleza joga tão bem, tá na lanterna, como é que pode? Não tem futebol de rebaixado, vai se recuperar no campeonato. Era isso que a gente ouvia, né? E a gente, como torcedor, não confiar. Talvez a gente subestimou um pouco. Acho que tantas rodadas na lanterna deixaram, de fato, o torcedor desesperado, com a mão na frente e outra atrás. Porque muitos jornalistas de outras regiões batiam nessa tecla, né? Tipo, é possível se recuperar. Eu não entendo Fortaleza nessa oposição. Eu lembro de alguns tweets da Ana Thaís Matos, por quem tenho muito carinho, muito respeito, inclusive, me espelho nela enquanto profissional. Ela tem uma admiração gigantesca ou pelo menos demonstra ter, uma admiração muito grande pelo trabalho que é feito no Fortaleza, pelo trabalho do Vojvoda, acima de tudo. E eu lembro de alguns tweets dela, tipo, tô preocupada com o Fortaleza e com o Vojvoda, porque não era para estar ali. E tá se afundando, mas não era para estar ali, não tem futebol de rebaixado. E agora que a gente está vivendo essa fase, brigando por uma Libertadores, todo mundo fala, eu disse, agora é aquela coisa, né? Eu disse, o Fortaleza não tinha futebol para estar brigando lá embaixo. E é isso, eu acho que você foi muito feliz quando você fala que a gente antecipou essa estabilidade na competição, assim. A gente de fato tem tido muito êxito nas primeiras rodas, nos primeiros anos de Série A, depois de 8 anos amargando o inferno que é uma Série C, né? Então, talvez isso seja um catalisador da nossa imagem, da imagem que a gente está construindo enquanto time de primeira. A gente costuma brincar, né? Torcida de primeira, time de primeiro. Fortaleza é um time de primeira. Fortaleza pertence à Série A. E a gente espera que isso permaneça sendo, né? Se repercutindo na prática, digamos assim. Porque a gente normalmente é um pouco criticado quando a gente fala que, não, Fortaleza ano que vem briga pela permanência. Mas é porque tem muita coisa por trás dessa frase, né, MR? Você brigar pela permanência é você fincar sua bandeira mais um ano na Série A e dizer, eu tô aqui e vou continuar, tá entendendo? E a partir do momento em que você conquista esses 45 pontos, essa segurança de uma nova temporada garantida, aí você briga por outras coisas. Fortaleza é um time que tem que estar, o Vojvoda já falou isso em entrevista coletiva, Fortaleza é um time que tem que estar o tempo todo classificando para competições internacionais. Isso é um fato, no mínimo uma sul-americana. Mas antes disso vem
a Série A e a necessidade de permanecer, acima de tudo. Eu quero que o Fortaleza permaneça ano a ano, conquistando os 40 pontos, permaneça por uma década, por 2 décadas, para sempre, se for o caso, na elite do futebol nacional. Perfeito. Thaís, e agora a gente vai para o último aspecto, né? Se terminasse hoje do jeito que estava, eu acho que eu, você e toda a torcida tricolor estaria muito feliz, tá? Pelo que foi o ano e tal. Mas deixaram a gente chegar vivo. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Se estão deixando a gente sonhar, e se sonhar não custa nada, eu acho que a gente tem que ir aqui para a última talagada de possibilidades aqui do Fortaleza. A gente elencou. Tá muito legal esse programa. A gente conseguiu elencar vários aspectos aqui diferentes, mas agora chega o que pode ser a cereja do bolo. Thaís, se o Caba me der um bolo sem cereja, eu como do mesmo jeito. Alex satisfeito, certo? Jeito. Mas se botarem uma cerejinha lá, não dá como diz o doido, não dá um plus a mais, né? O povo fala assim, dá um plus a mais. Pois seria esse plus. Dá demais. Eu gosto, viu? Tu gosta? Eu gosto, dá valor demais. O cara, na primeira garfada aqui, já bota a cerejinha por cima e truco, dá aquela adocicada. Mas tem que ser a cereja mesmo, né? Porque tem aquelas de gelatina, menino. Não, tem a turma, absolutamente lamentável. A turma faz bota tipo uma jujuba ali em cima, um negócio remopaia. Mas a gente tá falando aqui de uma cereja de verdade. A cereja tirada da cerejeira, não é essa cereja da fuleiragem, não. O Fortaleza chega na última rodada com chances de ir à Libertadores da América de novo, pelo segundo ano consecutivo. Tá? Nós temos possibilidades e a gente vai ver aqui quais são os cenários. Depende só da gente? Não, não depende só da gente. Depende da gente e de mais um resultado em 2 partidas. E é nisso aí, ou seja, tem 10 jogos na rodada, certo? A gente só vai se concentrar em 3. Gastem as suas energias aí, as suas peiticas e as suas peitiquitas em apenas 3 jogos, tá? E aí eu acho que a gente pode colocar na tela aí, Thaís, para a turma ver o que é que a gente tem que torcer para acontecer nesse desfecho do campeonato para o Fortaleza chegar a uma Libertadores. Lembrando que só 4 times nordestinos foram a Libertadores na história. O Bahia, o Sport, o Náutico e o Fortaleza. E na era dos pontos corridos, só quem foi pelo Campeonato Brasileiro foi o Fortaleza, e a gente pode ir pelo segundo ano e pelo segundo ano consecutivo. Então é muito grande. Vamos lá. O que tem que acontecer, Thaís? Primeira coisa, o Leão ganhar. Tá? Se o Fortaleza não ganhar do Santos, é mesmo que nada. Então, a primeira coisa é a gente ganhar do Peixe. A Thaís colocou aí 1-0 pra gente, nós já subimos. Vamos lá para cima no elevador aí, estamos em 6º. O jogo Atlético Paranaense e Botafogo, já para tirar esse elefante da sala aqui, ele não vai definir a classificação do Fortaleza. Tá? O jogo Atlético Paranaense e Botafogo, ele não define se o Fortaleza vai ou não para a Libertadores. Ele é um jogo inútil? Não, ele não é um jogo inútil. Ele pode modificar a nossa posição. Tá? Se vai ser 7º, se vai ser 8º, mas ele não muda se vai ou se não vai. Então aí a gente pode colocar qualquer resultado. E eu acho que é bom a gente colocar para poder a tabela andar e a gente ver mais ou menos a posição real. Eu acho que o Furacão é favorito, Thaís. Jogando em casa. Joga na Arena da Baixada, né? E assim, e o Atlético, ele precisa só de si para ir para a fase de grupos direto, né? Então eu acho que o Atlético vai passar o trator aí por cima do Botafogo. Bora. Vou na sua. Pronto. Aí vamos lá. Nesse jogo aí, só para lembrar, tá? Se fosse 1-0 Botafogo, ou se fosse 0-0, não ia mudar nada no nosso A gente faz, depois que a gente colocar o placar no que de fato interfere, a gente faz as mudanças no placar aqui de Atlético Paranaense e Botafogo. O que é que tu acha? Beleza. Só para a turma ver que não afeta, né? O que é que a gente tem que torcer de verdade? Tem 2 jogos. Um que eu acho mais complicado e o outro que eu acho mais realizável, né? Vamos para o mais complicado, Thaís, que é o América Mineiro
Não. Tu acha o América Mineiro e Goianiense mais complicado? Vale, meu Deus. Meu queridíssimo Márcio Renato, acho que deu uma congelada aí. Voltou, amigo? MR? Então, vamos esperar enquanto o MR volta, né? Ele havia dito aqui para a gente que considerava América Mineiro e Atlético Goianiense mais complicado. Eu tenho um raciocínio um pouco diferente, eu acho. Voltou? Tudo certo? Voltei. A minha internet foi com Deus aqui, mas voltou. Voltou. Eu tô vendo. Mas você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu acho que tá só um pequeno atraso aqui entre nós, mas tá ok. Tá com delayzinho, tá com delayzinho. Mas Pronto, assim, agora ajeitou. Antes de travar, tu tinha dito que achava o confronto América Mineiro e Atlético Goianiense mais complicado. Tu tem certeza? Porque eu vejo ele como mais factível, mais possível. Não, assim, é porque eu não sei até que ponto o Atlético Goianiense acredita nas possibilidades dele mesmo, sabe? Eu acho que é um time muito chato, que se jogar para valer, porra, é o jogo que pode salvar a gente, vamos para cima, ver o que dá, tarará. Eu acho que pode engrossar o caldo para o América Mineiro. Mas eu não sei se eles vão ter esse espírito depois de Na resultados tão ruins, né? realidade, MR, na realidade, eu acabei de perceber que o Atlético Goianiense está rebaixado, cara. Eles teriam que Porque tirar mesmo 6 gols de vencendo, saldo. eles têm que tirar 6 gols de saldo. Teria que vencer o América Mineiro por 6-0 para escapar. Isso não vai acontecer, definitivamente. É assim, na verdade, assim, pode ser, sei lá, o Cuiabá levando uma sola do Curitiba e o Atlético Goianiense dando uma sola no América Mineiro. A situação deles aí, tá, está mais ou menos como em 2020 estava com a gente e o Vasco, que o Vasco tinha que tirar uma ruma de gol de saldo na última rodada. É muito difícil. Então, por isso que eu tô falando assim, eu não sei se o Atlético vai tão esperançoso assim para tentar tirar essa vantagem, porque é muito difícil, né? Mas Tá. É porque eu acho que, tipo, eu vejo como mais possível, assim, é mais fácil o empate entre eles do que eu cravar uma vitória do Corinthians, por exemplo, entendeu? Não sei. Mas vamos lá. Primeiro, olhar aqui para América Mineiro e Atlético Goianiense. O que é que você acha que sai daqui? Você acha que sai uma vitória do América Mineiro, é isso? não, então, só para dizer o que é que primeiro o que é que tem que acontecer, né? O que é que tem que acontecer aí? O América Mineiro não ganhar. Tá? O América Mineiro não ganhar. Um empate serve para gente. Veja só, se o Fortaleza ganha do Santos e o América Mineiro não ganha do Atlético Goianiense, o Fortaleza vai para a Libertadores. Independente de qualquer outro jogo. Se a gente ganha do Santos e o América Mineiro não ganha do Atlético Goianiense, o Fortaleza vai para a Libertadores. Então a gente pode simular aí com esse 0-0 para a gente ver como é que ficaria, tá? Eu acho que o América Mineiro é favorito. Tá? Eu acho que o América Mineiro é favorito. Mas esse é o cenário. O América Mineiro não ganhar do Dragão. Tá? E aí tem o que é que você acha, Thaís? É por aí, né? É por Talvez aí. seja. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, por exemplo, do jeito que está aqui, um empate do Atlético Mineiro. Aqui. Fortaleza está em oitavo, né? Marcenato. Vale a minha Nossa Senhora. Foi com Deus, viu? Foi com Deus o meu amigo Marcenato. Mas assim, o que é que o Fortaleza na prática necessita? O Fortaleza na prática necessita vencer e ele conta com duas possibilidades: esperar um empate do América Mineiro ou esperar uma derrota do Atlético Mineiro. As duas coisas importam. Tanto que, por exemplo, se empata o Corinthians e o Atlético Mineiro, mas a gente conseguiu o resultado aqui embaixo, que foi uma não vitória do América Mineiro. São muitos mineiros nessa história, né? Fortaleza já belisca um G8, né, Marcenato? E se for o contrário, né? Por exemplo, o América Mineiro ganhar e o Corinthians também ganhar.
Aí a gente vai também do mesmo jeito. Então, assim, é um ou outro. Não precisa acontecer as duas coisas juntas. É o América Mineiro não ganhar ou o Atlético Mineiro perder. Tá? Ou o Atlético Mineiro Aqui é a perder. simulação do Atlético Mineiro perdendo e do América Mineiro ganhando, por exemplo. Isso. Agora, Thaís, bota as duas coisas para acontecerem ao mesmo tempo. Tanto o América Mineiro empatando, como o Atlético Mineiro perdendo. 7ª colocação. Aí a gente chegaria na 7ª colocação, que aí seria mais dinheiro, né? Seria mais dinheiro ainda, uma posição a mais, e a gente ficaria ali só atrás do Furacão. Aí Marcinato, a gente entra num ponto, porque a galera que está assistindo a gente pode dizer, mas e o Botafogo? Pronto, era isso que eu ia falar. Perfeito, porque tem muita gente achando que a gente depende de um jeito ou de outro do Botafogo. Eu estava lendo uma notícia, aquela notícia de provável escalação no GE, inclusive, na Globo. Veja bem, você acompanha aqui no Glória e Tradição desde quinta-feira que o Saulo fala aqui, mas Renato lembra, Thiago Minhoca veio e falou também, que o Fortaleza não depende do Botafogo, né, Márcio Renato? Não depende, a gente vai mostrar aqui, né? Essa classificação aqui está colocando vitória do Atlético Paranaense. Taizinha, vamos inverter, bota a vitória do Botafogo. Só para a turma ver como ficaria. Ao invés de ser o Atlético Paranaense ganhando, o Botafogo ganhando, como ficaria a classificação do Fortaleza. O Atlético cairia na classificação, o Botafogo ia para a fase de grupos, mas o Fortaleza permanece lá, lindíssimo, na zona do G8, tá? E se for empate, Thaís? Se for empate, muda alguma coisa para a gente? O Fortaleza vai papocar? Como é que fica aí? Se fosse um Furacão e Botafogo empatados? 7ª colocação, desde que, assim, 7ª colocação contando com aquelas duas possibilidades aconteçam conjuntamente, que é uma derrota do Atlético Mineiro e um empate, no mínimo, do América Mineiro. Mas se, por exemplo, vamos colocar aqui uma vitória do América Mineiro, tá? Que é um resultado que, teoricamente, não nos atenderia. Fortaleza segue no G8. Independentemente de Botafogo ou do resultado, na verdade, de Botafogo e Atlético Paranaense. Porque o que o Fortaleza precisa é que aconteça uma coisa ou outra. Lembrando, ou o Galo perde, ou o América Mineiro, no máximo, empata. Acho que o Marcenato travou. Você voltou, amigo? Voltei aqui, mas tá só pela misericórdia, viu, Thaís? Aqui eu tô fazendo tanta oração aqui ao Padre. Padre, se é bem aqui do lado. Tô fazendo tanta oração para ele me ajudar, para a gente conseguir fazer isso aqui, meu Deus do céu. Ô, meu Padre, ajude. Ajude, Senhor. Mas nessa simulação aqui, tu tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que a gente conseguiu mostrar. Fomos muito objetivos assim, né? Quais são os jogos que a gente realmente deve se concentrar. E a gente mostrou na prática, né? Que Botafogo e Atlético Paranaense não interferem na nossa vida. Não adianta a gente ficar secando. Se você quiser fazer isso, é por pura rivalidade. Ah, eu quero que o Botafogo se tore, eu quero que o Atlético Paranaense se tore. Aí você pode torcer por quem você quiser. Mas não interfere na vida do Fortaleza. O que interfere são os mineiros. Tá? São os mineiros. É o Galo perder ou o América Mineiro não vencer. Isso é que é realmente importante. Agora, Thaís, América Mineiro, Atlético Mineiro, não sei quem, tarará, tudo isso é importante, mas a gente tem que escolher aqui quem é que o Vojvoda vai botar em campo para a gente ganhar o nosso jogo. Né? Que aí é a última parte desse enredo todo, né? Fortaleza tem que vencer. Fortaleza tem que vencer. Lá na Vila Belmiro, a gente tem que terminar o ano quebrando mais um tabu, né? Para a gente conseguir chegar aí nessa Libertadores pelo segundo ano consecutivo. E eu acho que a gente tem que chamar o nosso campinho, né? A turma gosta. Que pré-jogo sem campinho não existe, não, Carlos. Eu vou até pedir aqui a nossa vírgulazinha para ficar um charme, né? Um charme para o campinho entrar. Ah, meu amigo, gostei. Aí sim, valoriza o produto. Roda a vinheta. Chique demais, chique demais. O meu amigo Marcinato não tá funcionando, né, cara? Vamos então tentar acelerar aqui esse processo do campinho enquanto ele tenta retornar.
Eu vou até tirar ele da tela para ele não ficar aí aberto a prints, eventualmente. Vamos lá. Fernando Miguel é uma obviedade no gol, né? O último jogo, um goleiro que conseguiu renascer, digamos assim, dentro da temporada, em meio à temporada. Começou com uma falha que acabou prejudicando, acabou, como é que eu posso dizer, determinando uma boa parte do seu futuro durante a temporada de 2022, né? Talvez equivocadamente, acho que equivocado para o torcedor que julgou tão rapidamente, eu me incluo nisso, equivocado, inclusive, para a comissão técnica, que eu acho que deveria ter dado uma maior segurança, mas o fato é, ele é o dono da nossa meta, o dono do nosso gol, e vai aí concluir a temporada lá, né, Marcenato? É isso aí, o Barba é titular absoluto, não tem nem o que mexer. Eu acho que fez uma temporada muito boa, né? Assim, você fez o seu preâmbulo aí foi fundamental para entender porque que ele demorou tanto, né, para entrar. Acho que isso tem que ser posto na avaliação, né? Houve um equívoco muito grande aí com relação à gestão dos goleiros, mas são águas passadas, coisas para fazer de avaliações internas. A gente sempre bateu nisso, mas o Barba, ele é o cara aí do gol do Fortaleza, não tem nem para onde correr. E aí a gente chega na linha defensiva, laterais e zagueiros. Eu não mudaria, não. Eu manteria a zaga com Tinga, Benevenuto, Brits e Capixaba. Lembrando que o Brits, no último jogo, veio surpreendendo, inclusive jogando com o Tite, né? Se eu não me engano. No lugar do Benevenuto, não foi isso? Moçada que está aí no chat, me lembra se foi isso mesmo, mas eu acredito que foi. Que o Fortaleza jogou com Brits e Tite, na nossa zaga. Mas eu voltaria com o Benevenuto, colocaria o Benevenuto com o Brits, Benevenuto jogando pela direita e o Brits jogando pela esquerda, tá certo? De fato foi com o Tite, inclusive o Ceballos entra no lugar do Tinga, né? Vamos colocar então, moçada. Eu coloco aqui o meu queridíssimo Tinga, que tem que estar no último jogo. Ele tem um amuleto, ele é assim imprescindível para jogar na Vila Belmiro. Jamais vou esquecer aquele 3-3 e o Tinga tem uma enorme participação na construção daquele resultado. O Juninho Capixaba vem para a nossa lateral esquerda. Eu espero realmente que esse não seja o último jogo dele com a camisa do Fortaleza. Espero que a gente consiga uma renovação, apesar de saber que é bem difícil. A gente concorre aí com grandes times. Mas eu colocaria o Brits aqui na nossa zaga. Vou puxar o Juninho mais para cá e botar o Brits aqui, junto com o Benevenuto. Vocês concordam? Bota aí no chat se concordar, beleza? Puxar o Tinga para cá. Pronto. O Marcenato acho que foi-se embora. Não volta mais, não. Loucura. Daí, vamos continuar, então. Além dessa linha defensiva, a gente entra, portanto, no nosso meio, que tem sido como é que eu posso dizer? O setor com mais variações de formação, digamos assim. E eu vou aproveitar que você voltou, Márcio Renato, para expor. Primeiro, perguntar se você concorda com essa linha defensiva. Lembrando que no último jogo, quem jogou foi Brits e Tite. O Benevenuto foi poupado, então eu imagino que ele necessariamente jogue agora no domingo, né? Não, eu acho que essa daí é a melhor defesa, né? Eu acho, inclusive, que hoje a gente pode fazer assim o time que a gente acha que é melhor mesmo, né? Assim, eu acho que esse é o melhor Fortaleza. Com o Tinga, com o Brits, com o Benevenuto, com o Capixaba. Eu acho que o Tite é um cara que vem numa queda, né? Vem numa queda técnica, jogo a jogo, assim, o torcedor fica um pouco insatisfeito com os desempenhos dele. Eu acho que esse aí é a melhor defesa que a gente pode ter. Esses 5 jogadores aí, não tenho nem que tirar nem pôr. Dá uma variabilidade de jogo também, como você bem mencionou. Dá para formar uma linha de 3 com tranquilidade. Se quiser subir, avançar bem o Capixaba, essa turma segura aí atrás. Quando o Tinga subir, a turma segura também. Então, eu acho que essa é a melhor defesa que o Fortaleza pode montar pela regularidade no ano, né? Assim, um cara como o Brits entrou, se encaixou, já ficou no time. O Benevenuto é o nosso melhor zagueiro, né? Ele teve também algumas oscilações no ano. O Capixaba fez uma temporada muito boa. O Tinga foi muito importante ele ter voltado. Tá? Fortaleza sentiu muito
a ausência do Tinga quando ele teve que se operar, teve que fazer lá a cirurgia. A gente sentiu muita falta dele pela questão técnica e também pelo comportamento dele dentro do campo, né? O capitão do time, o cara que não deixa os jogos morrerem. Então, essa é a defesa do Fortaleza, não tenho nada a modificar aí. Perfeito. E a gente entra no meio, um setor que vem variando muito. O Vojvoda às vezes entra com Otero, tem entrado com o Lucas Lima. No último jogo entrou com 3 volantes, né? Zé Wellison, Hércules e Caio Alexandre. Como é que você acha que vem aí o nosso meio de campo? Bom, eu acho que o que melhor tem funcionado é quando você consegue jogar com os 3 volantes, tá? Desses 3 que você mencionou aí, eu só faria uma troca. Eu voltaria com o Sacha, tá? E colocaria o Zé no banco. Então eu faria Sacha, Caio e Hércules. Tá? Eu acho que essa trinca aí ela é muito boa, é o que tem funcionado muito bem. Aliás, o Hércules ele é um jogador que para uma primeira temporada ele foi diferenciado. Ele foi muito bem. Thaís, ó, primeira temporada, né? Primeira vez jogando com adversários de alto nível, o cara estava no Atlético Cearense. Né? Só com adversários locais, times pequenos e tal. Jogou Libertadores, Copa do Brasil, Série A, campeão da Copa do Nordeste, sendo titular do time. Então, assim, gol em Libertadores. Gol em Libertadores. Ele sentiu pouco o peso da camisa, né? O único parênteses aí do Hércules na temporada foi a questão física, né? Ele teve algumas pequenas lesões. Talvez até por isso, né? Porque fisicamente é um jogo muito diferente, né? Tem muitos atletas, Thaís, que quando saem da base, eles sofrem no futebol de alto nível, né? Porque é outra coisa. É outra coisa. A gente sempre falava sobre isso, né? O Hércules é um cara atlético. Ele já é diferente, o biotipo dele, pega o Samuel. É um cara mais mirradinho, né? Os jogadores da base parecem mais com o Samuel do que com o Hércules. Mas ainda assim, o Rojão do futebol de alto nível é diferente. Né? Então, essa questão física aí é o que tem que ser ajustado para o ano que vem, para o Hércules ter uma condição de fazer mais jogos durante o ano. Mas, tecnicamente, é um cara muito importante e é aquele jogador que nos deixa mais próximos, assim, de repor o que foi o Ederson no Fortaleza. Né? Ele é um cara que tem, desse nosso meio campo aí, as características mais parecidas com o Ederson, só que entregando mais gols, tá? O Hércules fez 7 gols com a camisa do Fortaleza em 2022. Isso é muita coisa para um volante. Tá? Muita coisa para um volante. Demais. Então... É muita coisa para um volante, é muita coisa para um cara que joga a sua primeira temporada como profissional. E assim, eu acho que uma característica do Hércules, o Ederson tinha um pouco disso, mas o Ederson tinha um pouco disso, mas o Hércules consegue ter êxito em mais momentos, que é essa chegada como elemento surpresa na área, né? Isso. Quando o Romero tenta alcançar a bola e por, sei lá, alguns centímetros não consegue, do nada tem Hércules ali para pegar a sobra e botar para dentro. Ele é realmente um cara que consegue infiltrar com muita facilidade e chegar como um elemento surpresa pisando dentro da área, né, MR? Com certeza, isso daí é importante demais, essa infiltração, e quem fazia muito isso era o Pikachu, né, Thaís? O Pikachu era sempre o cara que vinha de trás. Até tinha muita gente que dizia assim, bota o Pikachu de ponta, bota o Pikachu no ataque. Eu falava, não. O forte do Pikachu não é estar lá na área. Porque o Pikachu fica lá na área todo o tempo, ele é muito fácil de ser marcado, né? Ele é pequeno, ele não é tão forte. O forte do Pikachu é vir de trás. Quando tá a defesa ali toda focada em proteger o gol dos atacantes, lá vem o Pikachu lá da baixa da égua, como uma flecha infiltrando, e eles sempre fazem isso muito bem. O Hércules tem entregado muito bem essa característica. Esse exemplo que você deu foi perfeito. Ele estava na sobra, né? Acreditou no rebote, a bola sobrou para ele, passou pelo Romero ali por um cabelinho assim, e ele botou para dentro, fez um golaço ali contra o Bragantino. Essa tem sido uma das especialidades do Hércules, além de ter coragem de bater no gol. Tá? Porque tem muito jogador aí
que perdeu a coragem de chutar no gol. Os caras não chutam mais, principalmente se for de fora da área. Essa já foi uma das grandes armas do futebol. O jogo tá difícil, bate de fora da área. E os caras pararam de fazer isso. O Hércules é um jogador que faz isso. O Zé Wellison é um jogador que faz isso também, sempre tá batendo de fora. Então, importantíssimo aí a presença do Hércules. Gostaria que ele tivesse no time titular nesse desfecho. Agora, Thaís, bora para a trinca aí da frente? Bora. Eu acho que não tem segredo não, viu, MR? Diga lá. Pedro Rocha tá, não tá, não? Pedro Rocha tá com certeza. Com certeza. Vem Tá em aí melhor momento em relação ao Moisés, acho que conseguiu conquistar a titularidade, exatamente, que é onde ele joga melhor, né? Conseguiu conquistar a titularidade e foi assim, se desmanchou em bola no último jogo, sem sombra de dúvidas. A assistência que ele dá pro gol do Romero é uma coisa assim linda, linda, muito linda. E aí eu entraria com o Galhardo na frente, ele que foi poupado no último jogo. Jogou Romero, marcou 2 gols, que bom, eu estou realmente muito realizada. Acho que dentro de tantas coisas felizes que aconteceram na última quarta-feira, os 2 gols do Romero, sem sombra de dúvida, estão entre as que mais me alegraram, as que mais me deixaram feliz. Mas eu ia com o Galhardo, o que é que você acha? Também, concordo demais. É o Galhas aí, acho que é o nosso melhor atacante hoje, é o cara que tem que estar aí em tese descansado, né? Jogou só meia horinha ali contra o Bragantino, então acho que ele tem que estar aí sim. E a gente deixa o Romero como uma arma para o segundo tempo, né? Jogador que está com confiança, tá? Mas o Galhardo tem que jogar. Perfeito. E aí, para o lado direito, né? A gente está sem o Robson, que já foi uma opção do Vojvoda. E eu acho que não tem segredo, porque eu também gostei da partida do Romarinho. Não sei tô fechado se tu curtiu. Fechado com você. Era isso que eu ia propor também. O Romarinho vem fazendo um final de campeonato interessante, né? Ele teve aí algumas boas partidas nesse campeonato, a maioria não, mas ele vem entregando, né? Vem sendo um jogador importante nos últimos jogos aí, inclusive fazendo um golzinho, né? Aqui, acolá, tal. Então, eu acho que você tem que aproveitar o bom momento dos jogadores, né? Somente num jogo como esse aí, que só a vitória interessa, você tem que colocar quem realmente está melhor. Eu acho, Thaís, que essa onzena que a gente botou aí é o melhor Fortaleza de agora. É o melhor A gente Fortaleza costuma dizer aqui agora. que futebol é momento, né? Isso. Futebol é momento e o momento é desses aí. Perfeito. Então, assim, ó, pode bater o print aí, pode mandar pro. O Vojvoda conhece pouco, sabe, Thaís? Então, mandem o print aí para ajudar ele a escalar. Para ver se ajuda. Para ver se ajuda, que ele não entende muito bem de futebol, não. Então, mandem o print aí, para ele aprender aqui com o GT como é que escala o time, certo? Show de bola. É isso então, né, MR? A gente fez hoje um pré-jogozinho num formato um pouco diferente. Por algumas indisponibilidades, a gente acabou tendo que fazer gravado, né? Mas agradecemos a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Acho que foi acho que talvez um dos pré-jogos mais completos que a gente já fez nos últimos tempos. Só 1 hora, a gente costuma fazer lives de 2 horas, só 1 hora e pouco de pré, mas absolutamente completo. A gente conseguiu tocar em tudo o que envolve essa partida, né, amigo? Sem dúvidas. E aquele pré-jogo com carinha de fim de ano, né? Que já tem ali o desfecho dos objetivos e tal. Então, enfim, foi muito bom o programa, muito bom estar aqui com você também, Thaís, nesse desfecho, né? O último pré-jogo do ano, e a gente conseguiu fazer um programa bem legal aí, inclusive, né? Quem gostou, deixa aquele like aqui, porque ajuda muita gente. E coloca aí nos comentários, né? Quais são, o que você está acreditando que pode rolar nesse final do ano. Você ainda acredita na Libertadores? Bota aí. Você acha que vai ser Sul-Americana mesmo? Quem é que a gente errou na escalação? Ah, faltou fulano, faltou ciclano. Dá aquela cornetada aqui na gente também. Usa os comentários que a gente dá maior valor ler. Nem sempre a gente consegue responder, né, Thaís? Mas a gente sempre lê tudo direitinho. Isso ajuda também a gente a formar os próximos conteúdos, tá? Thaís, satisfação, viu? Satisfação, amigo. Lembrar aqui para a audiência que o jogo é às 4 horas lá na Vila, transmissão do Premier, tá bom? Satisfação gigante, amigo. Muito bom fechar esse ciclo esse ano com você. E vamos para cima, vamos atrás dessa liberta, né?
É isso aí, vamos buscar, vamos buscar. Um beijo para todo mundo e se inscreva no GT, tá? Se não for inscrito ainda, inscreva-se por aqui. Cheiro, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.